Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar da página 70 a 72 nesse primeiro momento. E o assunto é análise morfológica. Então, depois que nós passamos por todas as classes gramaticais, que são 10, 6 invariáveis e 4 invariáveis, 6 variáveis e 4 invariáveis, nós temos que fixar aí o conceito, então, do que é uma análise morfológica, para não confundir com a análise sintática que vamos iniciar em breve. Então, olha, as palavras da língua portuguesa, elas podem ser analisadas, classificadas de duas formas. Olha, separadamente, palavra por palavra, mesmo fazendo parte de uma oração, eu vou classificando palavra por palavra, sem importar uma com a outra, por exemplo, independente uma da outra. E também posso fazer uma classificação de acordo com a função da palavra dentro da oração. Então, falamos da análise morfológica e da análise sintática de uma oração. Ou seja, quando eu estou fazendo uma classificação separadamente, palavra por palavra, aí eu estou fazendo a análise morfológica. Mas se eu estiver identificando a função da palavra dentro da oração, eu vou fazer ali uma análise sintática. Então, o que é análise morfológica? Então, nós estudamos morfologia como a parte da gramática que estuda as palavras conforme a classe gramatical, a classe de palavra a que ela pertence. Estas são as classificações que as palavras recebem sozinhas, fora das frases ou das orações. Ou seja, essas que nós estudamos aí, o substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Então, essa é a classificação que a palavra recebe sozinha, né? Fora da frase, da oração. E quando nós analisamos, classificamos separadamente essas palavras, é que nós estamos fazendo a análise morfológica. E é o nosso objetivo agora. Veja bem, olha este período. Os meninos da Rua 13, inclusive Rua 13 deveria estar com letra maiúscula, porque é o nome da rua, estavam atônitos com a beleza da nova moradora. Então, os meninos da Rua 13 estavam atônitos com a beleza da nova moradora. Aí você vê que, para você fazer análise morfológica, então você vai analisar separadamente as palavras desse período, dessa oração. Então, você tem o os, que é um artigo, o meninos, que é um substantivo, você sabe que o artigo sempre acompanha um substantivo, então, meninos é nome, nome é substantivo. Quando eu falo da, você sabe que aqui é a junção da preposição de mais o artigo a. Então, o de, que é a preposição. O a que se juntou aí é o artigo, ok? Então, aqui vamos corrigir. Aqui no da eu tenho preposição mais artigo. Viu? Rua também é nome de alguma coisa, então é um substantivo. 13 é um numeral. É claro que ali ele veio com valor substantivo, porque está dando nome à rua, especificando que rua é essa, mas 13, individualmente, separadamente, de qualquer contexto, ele é um numeral. Estavam é o verbo estar, atônitos é o estado em que eles se encontravam, então é a característica, então é um adjetivo. O com sempre é uma preposição, o a é um artigo que está acompanhando o substantivo beleza, porque beleza é nome de uma qualidade. O da, novamente, você tem o de mais a, então você tem preposição mais artigo, completa aí, por favor. Nova é uma característica da moradora, então nova é um adjetivo e moradora é o nome que se deu à pessoa que estava causando tanta admiração nos meninos da Rua 13. É o nome que se deu à pessoa, moradora, então é o substantivo, ok? Então, acabamos de fazer o que nós chamamos de análise morfológica, certinho? Agora vamos praticar em algumas questões. Um minuto depois, percebeu que estava num bosque à noite e que havia neve sob seus pés, enquanto outros flocos tombavam no ar.
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir. Então, aqui vai envolver a análise gramatical da palavra, a função dela na oração e o sentido, o valor, o significado. E o semântica é sentido. Então, vamos lá. A expressão um minuto depois possui valor temporal. Então, ó, será que a semântica é essa mesmo? A semântica é de valor de tempo? Vamos ver. Um minuto depois percebeu. Ah, percebeu quando? Um minuto depois. Ah, realmente marcou a ideia de tempo. A forma verbal havia é impessoal. Então, aqui nós temos que à noite e que havia neve, ó, havia neve. A mesma coisa de você falar que existia neve. Todas as vezes que você tiver esse contexto aí de verbo haver, no sentido de existir ou indicando tempo passado, sim, ele é um verbo impessoal. E aí vai se lembrando das características. Se ele é impessoal, ele só se usa no singular, né? Só é usado no singular e vai formar oração sem sujeito, ok? Ótimo. Então, tá certa também a segunda. Doar é uma locução adjetiva. Ora, você já sabe que locução é quando você tem duas ou mais palavras juntas para representar um valor só. Se adjetivo é a palavra que dá característica a um nome, então a locução adjetiva será duas ou mais. A locução vai ser duas ou mais palavras com o valor de um adjetivo, ou seja, caracterizando um nome. Então você vai ao contexto e olha, enquanto outros flocos tombavam do ar. Do ar não está relacionado com flocos, não é flocos do ar, é tombavam do ar, ou seja, é o lugar de onde eles tombavam. Então, esse do ar está relacionado ao verbo tombar. Então, se relacionou ao verbo, não é locução adjetiva, porque locução adjetiva relaciona-se com o nome, caracterizando-o. Ok? Então, a 3 está errada, só a 1 e a 2, então é letra C. Na questão 2, diz o seguinte: com relação às classes gramaticais das palavras destacadas nos trechos abaixo, a alternativa que não apresenta par com categorias idênticas às das outras é o que a questão está lhe cobrando. Ele está dizendo que você tem, em cada alternativa, você tem duas palavras destacadas. Olha, e vertiginosamente na letra A e assim por diante. Aí você vai marcar aquela alternativa em que a classificação gramatical da palavra não vai formar par como formou nas outras. Então, nós temos que analisar tudo. Por exemplo, na letra A eu tenho, e é natural que o número de casos cresça vertiginosamente. Ora, é o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Então é verbo ser. Vertiginosamente é o adjetivo vertiginoso mais o sufixo mente que já combinamos em aulas anteriores. Sempre que eu tenho um adjetivo acrescido de mente, mente é um sufixo adverbial, ou seja, só forma advérbio. Então aqui eu tenho verbo e advérbio. Agora vamos analisar a letra B. Situações de assédio online aumentaram 26.000% entre 2015 e 2017. Situações é nome de alguma coisa. Então, se é nome, é substantivo, certo? Aumentar é verbo. Então, aqui eu tenho substantivo e verbo. Então, na letra A, o par foi verbo e advérbio. Agora foi substantivo e verbo. Na letra C, uma nova legislação promulgada em abril pode mudar o cenário. Pode. Eu posso, tu podes, ele pode. Isso é verbo. Cenário, o cenário. Cenário é nome, então é substantivo. Ó,
Na letra C, nós temos verbo e substantivo. Na letra B, tivemos substantivo e verbo. Então, nós tivemos a mesma coisa grifada na letra B e na letra C. O Facebook é nome, certo? Então, ó, isso aqui é um artigo. Então, o Facebook é substantivo, é nome. E a ONG brasileira Think Olga lançaram. Lançar é verbo. Então, você observa que nas letras B, C e D, nós temos os mesmos pares, substantivo e verbo. E na letra A, nós tivemos verbo e advérbio. Então, a letra A não apresentou par igual foi apresentado nas demais alternativas. Portanto, a letra A é a resposta. Na questão 3, você tem esse período aí para nós analisarmos. Ó. Nunca é tarde. O depois é o agora. O sempre, o depois. O sucesso é o presente que se investe no futuro. Nunca é tarde para quem faz do agora o depois. O nunca já se foi, num começo que chegou. Considerando que as palavras são categorizadas conforme seu uso, no texto acima, os termos depois, agora e sempre, normalmente advérbios, são utilizados com artigo definido o, sendo, portanto, classificados como, olha, da forma como a banca conduziu a questão, ela já te ajudou a raciocinar tudo. Falou que normalmente essas palavras são advérbios, depois, agora e sempre. Já lhe contou que elas agora estão utilizadas como artigo definido antes. E você precisa se lembrar de que artigo pode substantivar qualquer palavra. Então, mesmo que elas sejam tradicionalmente advérbios, aqui, com um artigo colocado antes delas, elas passam a ser nome, elas passam a ser substantivos, ok? Então, elas seriam advérbios de tempo se elas estivessem aqui marcando apenas a noção de tempo em que algo foi realizado. Mas aqui, a palavra que indica tempo, depois, agora, sempre, foram usadas como nome. O que é o agora? O depois. O depois é o agora. O sempre é o depois, certinho? Então, foram usadas como substantivos. É o processo que nós chamamos de substantivação, certo? Ou de também, no processo de formação de palavras, nós chamamos isso aí de derivação imprópria. Derivação imprópria é quando a palavra não muda nada na forma dela, na estrutura dela, ela não acrescentou e nem tirou nada da palavra, mas dependendo do contexto em que ela foi aplicada, ela passou para outra classe gramatical. Então, foi isso que aconteceu com os advérbios, depois, agora e sempre. Nesse contexto aí, elas foram usadas como substantivos. Isso é o caso de derivação imprópria. Navegamos atualmente em águas bastante perigosas. É possível afirmar que, atualmente, é adjunta adverbial de tempo. Então, vamos com calma aqui. O caso é o seguinte, eu tenho o adjetivo atual e eu tenho o sufixo mente, que já concordamos agora mesmo, que então o mente é um sufixo adverbial, então, atualmente tem que ser advérbio. Depois, aqui não está falando que ele é advérbio, está falando que ele é uma adjunta adverbial. Ótimo. Se é advérbio na análise morfológica, certo? Ou seja, quando nós estamos classificando a palavra conforme a classificação dela conforme a morfologia. Então, ela é um advérbio. Mas, quando eu vou para a sintaxe, analisar a função de uma determinada palavra dentro da oração, os advérbios sempre serão adjuntos adverbiais. Então, na análise sintática,
você tem uma adjunta adverbial. Perfeito. Agora, atualmente, dá noção de tempo? Sim, navegamos atualmente. Quando navegamos atualmente? Hoje em dia, certo? Então, certinho. A letra A está perfeita. Então, já é a nossa resposta, não tem mais o que procurar. Mas vamos ver por que, que as demais estão incorretas. Bastante é adjetivo porque caracteriza águas. Bom, se uma palavra caracterizar um nome, realmente ela vai ser adjetivo. Mas quando você vem para o contexto, navegamos atualmente em águas bastante perigosas. Bastante o quê? Perigosas. Perigosas é o que é o adjetivo. Perigosas está qualificando águas e não o bastante, porque o bastante faz referência ao adjetivo perigosas, intensificando quão perigosas essas águas são, certo? Então, a palavra que se relaciona com um verbo, ou com um adjetivo, ou com outro advérbio, também é advérbio. Então, você tem aqui um advérbio de intensidade. Por que eu sei que ela é advérbio? Porque eu estou vendo que ela está modificando um adjetivo, certo? Essa é a definição de advérbio. Modifica verbo, adjetivo, outro advérbio. Então, bastante não é adjetivo e sim advérbio. Não caracteriza a água e sim modifica o adjetivo perigosas. Perfeito? Então, vamos para a frente. Atualmente, é adjunta adverbial de modo. Bom, se já falou que é adjunta adverbial de tempo, e por isso foi a resposta, então a letra C já não tem nem que preocupar com ela mais, né? Se preocupar. O verbo indica uma ação concluída no pretérito. Olha, a forma navegamos tanto pode ser de presente como de pretérito. Por exemplo, ontem nós navegamos muito. Então, ontem é passado, então navegamos seria passado. Mas aqui, o atualmente já veio te trazendo a ideia de presente e não de pretérito, ok? Olha como os contextos são importantes, tá? E vamos a 5 que tem um período antes para nós analisarmos e vermos o que essa palavra "o", né, está fazendo lá para que nós a classifiquemos corretamente. Tinham visto a árvore crescer desde um diminuto broto até seu atual esplendor de 18 metros de altura. Tinha crescido depressa e, embora os dois não o dissessem, aquele crescimento rápido os havia perturbado, pois sugeria daquele modo a velocidade com que os anos passavam. Nessa passagem aí, ó, embora os dois não o dissessem, a palavra "o" é artigo masculino singular. Ela é masculina e está no singular, sim, mas artigo acompanha nome. E você não está vendo o acompanhando o nome aí no texto. Então, não é um artigo, ok? Substitui aquele crescimento rápido, né, os havia perturbado. Quer dizer que aqui, ó, não o dissessem, que, ó, embora os dois não o dissessem, aquele crescimento rápido os havia perturbado. Então, a letra B está dizendo que esse "o" está se referindo àquele crescimento rápido que eles haviam observado na árvore. Então, está parecendo que não é? Olha, tinha crescido depressa. E, embora os dois não o dissessem, não dissessem o quê? Sobre o crescimento rápido, né, que os havia perturbado. Então, ó, beleza, esse "o" é isso aqui mesmo, certo? Veja bem, olha a letra C, não tem função sintática? Tem sim, certo? Ele tem função sintática. O "o" como artigo tem função, é adjunto nominal. O "o" como pronome oblíquo é um objeto, viu? Então, tem função sintática sim. É objeto indireto? Não. O "o" é sempre objeto direto.
É pronome indefinido? Não, nunca vai ser pronome indefinido. Nunca vai ser nem pronome, muito menos indefinido, certinho? Então, realmente, a letra B é a correta. Quando ele falou, tinha crescido depressa e, embora os dois não o dissessem, aquele crescimento rápido os havia perturbado. Então, o que é que eles não diziam entre si? Que aquele crescimento rápido os havia perturbado. É isso que eles não diziam, certo? Não lhes diziam. Então, esse o, sim, é o objeto direto do verbo dizer, e aqui ele está representando esta parte grifada aí no texto. Portanto, letra B. Assinale a alternativa em que o pronome eu está bem empregado. Você sabe que o pronome eu nem o tu não podem vir regidos de preposição, certinho? Eles vão funcionar como núcleos de um sujeito, por exemplo, então sujeito nunca vem preposicionado. Mas você tem que tomar cuidado, porque não vir regido de preposição não quer dizer que não haja uma preposição ao lado deles. Porém, nós vamos analisar e vamos ver que mesmo que haja uma preposição antes deles, ela não está regendo eles, o pronome eu nem o pronome tu, e sim outra palavra que virá na sequência. Então, vamos ver quando é que eu posso aplicar o eu ou não. Vamos ver onde que ele está bem empregado. Marieta disse que não queria nada com eu. Olha para você ver. Aqui está a preposição. Está o eu. Não tem mais nada aqui à frente. Então, esse com veio regendo o pronome eu. E eu já disse que eu não pode vir regido por preposição, então está errado. Deveria ser, Marieta disse que não queria nada comigo e não com eu, certinho? Entre eu e Marieta, nada há. Olha só, nada há entre quem? Eu e Marieta. Então, quer dizer que o entre, que também é preposição, quer dizer, em relação, né? Em relação a essas duas pessoas, eu e Marieta, então esse entre é preposição e ele está realmente regendo o eu. Então, erro de novo, não pode, tem que ser, o erro está aqui, tem que ser entre mim e Marieta, entendeu? Entre mim e Marieta, não há, nada há entre mim e Marieta. Não pode ser entre eu. É só você nunca falar entre eu que você vai acertar, nunca estará certo. Okay? É entre mim. Este trabalho é para eu fazer sozinho? Ó, para eu fazer? Eu sei que na maioria das vezes a gente fala assim, é para mim fazer, professor, dá licença para mim beber água, tal e tal, né? Então, o que você vai observar aqui? Você vai observar que você pense na frase sem o eu. Olha só, este trabalho é para fazer sozinho? Pronto, tem sentido completo. Então, você está vendo que esse para não rege o eu. O para é uma preposição, mas ele rege, é aqui, ó, o verbo fazer. Este trabalho é para fazer sozinho, certo? Ótimo. Agora aí eu pergunto, quem vai fazer? Porque quando eu pergunto antes do verbo, aí eu vou encontrar o sujeito. Quem é que vai fazer sozinho o trabalho? Eu. Então, eu é o sujeito. Então, aqui, o eu foi empregado como sujeito e você vê claramente que o para não está regendo, não é eu e sim o verbo. Então, aqui está bem empregado. Enquanto que na letra D, ó, de novo, ó, contra eu, não, tem que ser contra mim. O que Marieta tem contra mim? Nada de contra eu, porque aí não tem mais nada depois do eu, então está comprovado que o contra está regendo o eu, contra é preposição e o eu nunca pode vir regido por preposição. Para eu não, para mim. Este trabalho é fácil, porque o trabalho, olha, este trabalho é fácil. Aí eu pergunto, fácil para quem? Aí você não vai responder para eu, você vai responder para mim. Então, é fácil para mim. Então, só porque o para mim vem lá no início da oração, a banca confunde a gente colocando eu, porque a gente pensa que está certo, mas se você reparar, esse para mim é o complemento de fácil. Aquilo que é fácil para alguém. Para quem? Para mim. Então, aqui não é para eu,
e sim para mim. O para eu ficou certo só na letra C, porque o para não se refere, não é a eu, e sim ao verbo fazer, ok? Questão 7. Em nossa família cresceu, a palavra nossa exerce função sintática de adjunta de nominal. Então, lógico que nós vamos começar a estudar ainda funções sintáticas, nós vamos entrar na sintaxe na próxima aula, porém, nós já temos noção do que é uma adjunta de nominal também, porque quando estávamos estudando só morfologia, eu já acrescentava essa noção para você, para já ir formando esses conceitos, ficando mais fácil para quando chegasse na sintaxe. E nós vimos que, primeiro, ó, se fala de junta de nominal, porque está junto de um nome. E você observa que nossa o quê? Nossa família. Então, realmente, ela está junto de um nome, se eu for olhar só por esse ângulo. Aí eu vou observar mais um detalhe. Se eu olho aqui o verbo crescer e pergunto quem é que cresceu, a resposta vai ser nossa família, que a gente vai chamar isso de sujeito dentro da sintaxe. E a família vai ser a palavra principal, vai ser o núcleo. Então, realmente sobrou uma palavra junto desse nome, então, adjunta de nominal, está confirmando. Mas aí eu sei que nossa, aí você fala assim, eu pensava que nossa era um pronome possessivo. Sim, nossa é um pronome possessivo porque indica que a família pertence a quem está falando. Então, ele é pronome possessivo, mas por estar acompanhando o nome, eu digo também que é pronome adjetivo. Você vai se lembrar que já estudou isso aí. Ele é um pronome adjetivo e possessivo. Possessivo porque indica posse, dá noção a quem pertence a família. E adjetivo porque ele está acompanhando o nome. E todas as vezes que você tem um pronome adjetivo, todas as vezes, pode ser pronome adjetivo possessivo, pronome adjetivo demonstrativo, pronome adjetivo indefinido, porque vai estar acompanhando o nome, então você tem isso aí na análise morfológica, isso é na morfologia. Mas na análise sintática, ou seja, lá na sintaxe, sim, lá na sintaxe, sempre um pronome adjetivo vai ser adjunto adnominal. Portanto, o está correto. E se está correto, eu mantenho a letra A, mantenho a letra B, elimino a letra C, que não trouxe o mantenho a letra D, elimino a letra E, que disse que nenhuma está correta. E a 2 já está respondida nessa conversa nossa aí, ó. Nós já respondemos que ele é sim pronome possessivo. Então, continuo com a letra A, elimino a letra B, que agora ela não trouxe, né? Não trouxe o item 2, e continuo também com a letra D. E vamos resolver agora a questão com o item 3. Refere-se a uma terceira pessoa do singular. Realmente ele está no singular. Mas nossa não é terceira pessoa, porque nossa corresponde a nós. Então, nós é primeira pessoa. Então, o nossa não corresponde à terceira, e sim à primeira pessoa, ok? Então, ótimo, você vai ter, olha, você vai ter meu, minha, meus, minhas, você vai ter teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, pronomes possessivos de primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Mas você vai ter também nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vosso, vossos, vossos, seu de novo, né? Seu, suas, seus, suas novamente, correspondente à primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então, o nossa aqui corresponde a primeira pessoa, certo? Primeira pessoa e não terceira pessoa do singular, ok? Corresponde à primeira pessoa do plural. Ele está no singular. Nossa, é uma palavra que está no singular, certo? Mas corresponde à primeira pessoa do singular. Ou melhor, corresponde à primeira pessoa do plural, porque corresponde a nós.
Perfeito? Então, a 3 está errada. Então, a D sai e eu fico com a letra A. Beleza. Questão 8. Reduzam o valor que dão ao corpo e passem a vê-lo sobre o pronome lo. É incorreto afirmar que. Então, está a frase, o período não está completo, nós estamos vendo as reticências antes e depois, mas dá para eu analisar. Veja bem, reduzam o valor que dão ao corpo e passam a vê-lo. Esse lo corresponde a uma palavra que já ficou para trás. O que será? Passem a vê-lo. Ver o quê? O que você acha que é ver? Reduzem o valor que dão ao corpo e passem a vê-lo. Eu acho que só pode ser ver o corpo, né? Está passando a ver o corpo, está reduzindo o valor do corpo e passando a ver o corpo de uma determinada forma. Então, esse lo corresponde a corpo, porque é o verbo ver mais o que vai ser um pronome oblíquo, pronome oblíquo. Por que pronome oblíquo? Porque ele tem função de objeto. Quando o pronome pessoal tem função de sujeito, ele é pronome pessoal reto. Quando um pronome pessoal, porque representa uma pessoa do discurso, funciona como objeto do verbo, ele se chama pronome oblíquo. E quando eu falo pessoa do discurso, não quer dizer que ele tem que representar gente. É de que eu estou falando, ou de quem eu estou falando. A terceira pessoa aqui, eu estou falando do corpo, representa a terceira pessoa gramatical, ou seja, de que se fala, ok? De que se fala. Então, terceira pessoa, que é de quem ou de que se fala, né? Aqui, no caso, é de que se fala. Então, vejamos. Vamos analisar agora. É um pronome pessoal. Já falei aqui, que ele é um pronome pessoal oblíquo, então tá correto. É um pronome substantivo. Você sabe, você já estudou isso, o que é um pronome adjetivo, o que é um pronome substantivo. Pronome adjetivo é sempre quando um pronome acompanha um nome. E pronome substantivo é quando um pronome substitui um nome. E nós já até ligamos esse lo ao nome corpo. Então, ele está substituindo o nome. Então, ele é um pronome substantivo, sim. Sintaticamente, é objeto direto. Você sabe que pronome oblíquo tem função de objeto, mas você sabe que objeto pode ser direto ou indireto. Mas fique tranquilo que o, a, os, as, ou nas formas lo, lá, los, las, ou na forma no, na, nos, nas, porque essa forma que ele ganhou aqui é porque ele vai ser ligado a um verbo que termina em R, e aí a gente corta o R e coloca um L, certo? E o acento, porque ficou monossílabo tônico terminado em E, tem acento, certo? Então, ele pode assumir as formas lo, lá, los, las, ou no, na, nos, nas, quando se liga a um verbo com som nasal. Aqui, ele assumiu a forma lo, porque vai se ligar a um verbo que termina em R, por isso nós cortamos o R e colocamos o L. Então, e daí? Esses pronomes sempre vão ser objetos diretos. O a, os, as, o lo, lá, los, las. É o mesmo pronome. É sempre objeto direto. Então, tá certa a letra C também. Substitui um substantivo anteriormente citado? Substitui. Já até fizemos a setinha mostrando que vê-lo é ver o quê? O corpo. O corpo apareceu antes. É um substantivo que apareceu antes. Então, perfeito. Então, a letra E tem que estar errada. Pode substituir no contexto valor. Não, ele não está substituindo o valor. Não está passando a ver, não é o valor, está passando a ver é o corpo. Então, esta é a incorreta. O homem era o pai biológico e determinou a alteração no registro. Então, olha aqui, você tem um A grifado. E nas 4 alternativas seguintes, o A está grifado um A também. Nós vamos ver qual a palavra que está marcada tem igual morfologia, ou seja, igual classificação gramatical da que se encontra destacada na assertiva. Então, primeiro eu tenho que saber que A é esse, para depois eu procurar um igual a ele,
certo? Então, eu tenho determinou, ó, é o verbo. Quem determina, determina algo. Por que eu estou analisando o verbo? Porque quando eu falar assim, ó, determinou o quê? Esse o que aparece nessa pergunta é sempre artigo. Então, se apareceu foi artigo na pergunta, a resposta é determinou o quê? A alteração no registro. Então, se apareceu artigo na pergunta, apareceu artigo na resposta. Então, pronto, você vai procurar aqui onde que a palavra a também tem a classificação de artigo. A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas amigas, a quem muito estimava. Olha, a quem muito estimava. Você está vendo que o quem não é um substantivo. Eu não estou substantivando quem aqui. Tanto é que se eu fosse substantivar o quem, eu ia colocar o quem, mas nem tem jeito, certo? Então, olha, pronto, não tem história mais. Ele não está acompanhando o nome, então esse a aqui não é artigo, ele é uma exigência desse verbo aqui, porque aqui quem estimava, estimava a alguém. Esse alguém está representado pelo quem. O quem está representando a pessoa que era estimada. Então, esse a aí é apenas a preposição exigida pelo verbo estimar. A menina saiu do hospital sem que a tia a visse. Quer dizer, sem que a tia visse ela. Ela quem? A menina. Então, eu estou vendo que esse a está retomando menina, está substituindo o nome menina. Palavra que substitui o nome, pode acreditar, é pronome. Como ele é o objeto do verbo, é aquele ser que estava sendo, que não foi visto, sem que a visse, a tia a visse, né? Então, ele é um pronome oblíquo, porque ele funciona como objeto do verbo. E já combinamos na questão anterior, sempre que você tiver o, a, os, as, pronomes oblíquos, você tem objeto direto. A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas amigas. Eu já sei de cara que isso aqui não é um artigo, porque se ele fosse artigo, ele tinha que estar concordando com a palavra que ele acompanha. Então, se amigas está no plural, tinha que ser as. Então, só de colocar a no singular, eu já sei que ela está apenas ligando juntar-se a quem? As suas amigas. Então, eu já sei que ele é apenas uma preposição ligando dois termos na oração. Então, sobrou para a letra D ser o artigo. Vamos ver? A menina saiu do hospital sem que a tia a visse, sem que o tio a visse, sem que as tias a vissem. Só para você ver que, olha, posso, se eu mudo o substantivo, eu mudo essa palavrinha. Se eu ponho ele no plural, eu ponho essa palavrinha também. Ou seja, esta palavra da letra D realmente é um artigo. Certinho, letra D. Alternativa correta em relação às classes de palavras dos termos destacados e suas funções no texto. Essa expressão da língua inglesa, traduzida livremente ao português, significa serviço próprio ou autosserviço. O termo destacado, que é a palavra traduzida, é um verbo no particípio, ou verbo no particípio. Então, está dizendo que é a ação de traduzir, mas no particípio, ou seja, terminada em ado, isso é a terminação do particípio, sim, traduzir mais ado, então ia ficar traduzida, com função de advérbio. Ah, espera aí. Aí agora, até aqui, beleza, mas função de advérbio, não. O particípio, quando o verbo está no particípio, ele tem uma função mais próxima de adjetivo, entendeu? Então, ele tem uma função adjetiva, ele não é um adjetivo, ele tem função adjetiva ali no texto, certo? Então, até aqui, quando diz que está no particípio, é um verbo no particípio, correto, mas quando falou que é advérbio, sinto muito, ele tem a função de adjetivo. Então, letra A está fora. Esse tipo de serviço foi expandindo a diversos outros estabelecimentos. O termo em destaque é uma preposição, olha, foi se expandindo para diversos outros
certinha, ela é uma preposição com função de unir as orações. Às vezes eu posso ter uma preposição unindo orações, mas aqui esse tipo de serviço foi se expandindo. Realmente é uma oração, mas diversos outros estabelecimentos não é uma oração. Então, a segunda parte ficou errada. Está só unindo dois termos aqui, viu? Expandindo e o termo que o completa indicando noção de lugar, né? Para onde foram se expandindo, né? Então, diversos outros estabelecimentos. Não é uma oração porque não tem verbo, ok? Mesmo que não percebamos com muita clareza, está implícito aí o engrandecimento do eu em detrimento do nós. O termo destacado, eu, é um pronome pessoal, sim, ele é pronome pessoal, com função de substantivo, sim, ele tem função de substantivo, porque tanto ele se coloca no lugar de um nome, como também, olha só o que vem dizendo depois, visto que está determinado pelo artigo, olha o artigo aqui, ó, de mais o, é artigo, esse o, então até agora está tudo correto. Se uma palavra está determinada por artigo, ela é substantivo ou ela tem a função de um substantivo, e esse artigo está presente na contração da preposição de que o antecede. Não, falou tudo perfeito na letra C. Letra C de certo. Letra D está errada por quê? O que os pais estão buscando, no entanto, é uma escola self-service. O elemento destacado é uma locução prepositiva. Sinto muito, a locução prepositiva sempre termina com outra preposição. Isso aí é uma locução conjuntiva, ou seja, tem valor de conjunção ligando duas orações e o valor é de adversidade, sim. No entanto, vai contrariar, ela é conjunção adversativa, porque são duas palavras, locução conjuntiva adversativa. Só a última palavra que está correta, portanto, a letra C é que está completamente correta. Portanto, por hoje é só e fique com esse pensamento bonito aí, olha. Se você não desistir, você ainda tem uma chance. Desistir é o maior fracasso, tá? Então não desista. Se não desistir, tem chance. Se desistiu, fracassou. Então, até a próxima, se Deus quiser.